Olá, tudo bem? Um teorema de cálculo e análise chamado Teorema Fundamental do Cálculo. Esse teorema fala sobre como nós podemos derivar uma integral. Então, para acompanhar esse vídeo é necessário que tenha algum conhecimento básico do que é uma integral. Vamos lá então enunciar o teorema. Seja f de um intervalo AB em R uma função integrável. E contínua em x. Vou tomar aqui o x pertencendo ao intervalo aberto AB. Então, a seguinte função é derivável. Então, a função de g de AB em R, definida como g de x é igual a integral de A até x de f de t dt. Então, essa função aqui é derivável. Aqui pegamos um valor arbitrário, né? Como x está fixo ali, vou pegar um y aqui. A gente vai ter o seguinte: essa função g vai ser derivável em x e a derivada dela vai ser a própria f no ponto x, tá? Então a derivada aqui ela é como se fosse anular a integral. Beleza? Então a demonstração desse teorema não é muito difícil, a gente vai fazer rapidamente aqui. É bem tranquilinho. E esse é chamado teorema fundamental do cálculo, primeiro teorema fundamental do cálculo. Tem o segundo depois. O segundo eu acho mais interessante, até que fala sobre a integral de uma derivada. Aqui é a derivada de uma integral. Vamos lá então. Então é o seguinte, nós definimos essa função g como uma integral. Nós vamos querer mostrar pela definição que a derivada dela é a função f, supondo que a f é contínua no ponto x. É só no ponto de continuidade que nós vamos fazer, tá? Então, vamos mostrar. Mostrar que o g de x mais h menos o g de x sobre h menos o f de x, isso aqui vai tender a zero quando o h tende a zero. Então esse termo aqui primeiro é a derivada, e esse aqui vai ser a função que nós queremos que dê um resultado, tá? A derivada da integral, esse g aqui, vai dar f no ponto x. Então a gente quer com isso, com h tendendo a zero. Vamos ver então o que são cada um desses termos aqui. Vamos trabalhá-los e usar a continuidade da f no ponto x para demonstrar. Vamos lá. Então primeiro, o que é g de x mais h? G de x mais h, pela definição de integral, vai ser integral de a até x mais h de f de t dt. Só que essa integral aqui ela pode ser dividida em duas partes. Ela vai ser dividida integral até x do f dt mais a integral do x até x mais h do f dt. Tá, aqui está usando a propriedade que a gente pode abrir uma integral em duas. De a até x mais h vai ser a integral de a até x, mais a integral de x até x mais h. Só que esse termo aqui é o g de x mais h, e esse termo aqui é o g de x. Tá?
Jogando o g de x para o outro lado, nós ficamos com g de x mais h menos g de x é igual à integral de x até x mais h de f dt. Beleza? Então já demos conta aqui desse primeiro termo que aparece. Só falta dividir ele por h, mas é tranquilo dividir por h. Agora vamos ver como nós podemos escrever f de x como integral, para trabalhar tudo aqui como uma integral. Tá bem? Então vamos lá. O f de x a gente pode escrever como 1 sobre h. Isso aqui é um truquezinho para escrever como integral. Tá? Esse x aqui não depende do t. A gente está integrando em relação a t. Tá. Quando a gente tem uma constante aqui, a integral de x mais h, de x até x mais h, dá h. Então isso aqui vai ser integral x até x mais h. Esse f de x aqui é constante em relação a t. Então ele pode passar para dentro da integral. Essa integral de x até x mais h de uma constante dá h. É só pegar a subtração dos extremos, x mais h menos x dá h. Tá? Então, dt. Então, acabamos. Olha só. Escrevemos tudo em função da mesma integral. Essa aqui. E temos essa integral aqui também, ó, de x até x mais h. Então, é a mesma integral, nós podemos subtrair facilmente para dar o resultado. Beleza. Vamos subtrair então. G de x mais h menos g de x dividido por h. Vai aparecer 1 sobre h nesse termo aqui. A primeira integral. Menos f de x. Então estamos chegando no fim da demonstração. Então, g de x mais h menos g de x sobre h menos f de x vai ser o quê? Vai ser a diferença dessas duas integrais, sendo a primeira aqui dividida por 1 sobre h. Dá 1 sobre h. A integral é a mesma, ó, de x até x mais h. A gente vai subtrair então. Vai ficar f. A primeira é uma integral de f de t, tá? E a segunda nós estamos integrando em x. Então isso aqui entre parênteses. Vou pagar um resquício aqui de uma demonstração. Tá, então é isso. Agora a gente vai ter que ver o que acontece com esse termo aqui quando h tende a zero. A gente tem o seguinte. Por continuidade de f em x, temos que, quando o t, que é o argumento da função aqui, está muito pequeno, menor que um delta, temos que se módulo de t menos x menor que delta, então módulo de f de t menos f de x menor que epsilon. Quer dizer, quando t está muito próximo do x, a diferença entre o valor da função em x e a função em t nesse intervalo é suficientemente pequeno. A gente consegue controlar quão bem nós quisermos, tá? Beleza. Então é menor que epsilon, esse epsilon aqui é um número suficientemente pequeno. Vamos lá então. Agora é o seguinte. Esse h aqui da integral, nós podemos tomar também muito pequeno, porque a gente estava fazendo ele tender a zero. Tomando o módulo de h, a gente vai querer maior que zero aqui, porque a gente não pode dividir por zero. Menor que delta.
Então, os intervalos da forma, intervalos com extremos, x e x mais h, tem comprimento h, o módulo de h, né? Porque o h que pode ser negativo também, que é menor que delta. Então, dentro dessa integral aqui, os valores estão dentro de um intervalo que é suficientemente pequeno. Tem uma amplitude menor que o módulo de delta, menor que o módulo de h, que é menor que delta, tá? Então, nesse intervalo aqui vai valer que essa função f de t está próxima do f de x, por um erro ali menor que epsilon. Então, o que acontece? Quando a gente vai tirar o módulo desses termos aqui de cima, g de xh menos g de x sobre h menos f de x, tomando o módulo de tudo isso, vai ser menos o módulo dessa integral. Logo, o módulo do g de x mais h menos g de x sobre h menos f de x vai ser menor que o módulo dessa integral aqui. X mais h, f de t menos f de x, dt. O módulo para fora. Beleza. Só que acontece o seguinte. A gente tem que tomar cuidado aqui quando h for maior que 0 ou menor que 0. Mas o argumento para h menor que 0 é semelhante, tá? Só muda aqui a ordem da integral. Vamos supor então aqui que o h é maior que 0. Supondo que o h é maior que 0, isso ali vai ser menor que 1 sobre h. O módulo da integral é menor que a integral do módulo. Como h é maior que 0, não tem problemas com os limites aqui. F de t menos f de x dt. Então o módulo estava por fora e passou para dentro aqui. Tá vendo aqui o módulo. Antes o módulo estava para fora. Só que essa diferença aqui nesse intervalo de x da x mais h, ele é menor que epsilon. Então 1 sobre h vezes a integral de x até x mais h de epsilon dt. Só que o epsilon é uma constante. Como o epsilon é uma constante, ele passa para fora da integral, a gente integra a constante. Aqui vai dar o comprimento do intervalo, que vai ser h. Então vai ser h sobre h vezes epsilon, que é igual a epsilon. No caso do h menor que 0, a gente pode fazer um esquema semelhante, tá? Bem parecido. Então a gente chega à conclusão de que essa diferença aqui ela fica arbitrariamente pequena quando h tende a 0. O que nós demonstramos? Isso aqui implica que a integral do g em x é igual a f de x pela definição de derivada. Então é isso. Espero que você tenha gostado, entendido. Caso tenha alguma dúvida, pode perguntar nos comentários, que eu tento responder, ok? Então esse vídeo foi uma demonstração da parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo, que fala pra gente sobre a derivada de uma integral num ponto em que a função integral, a função integrada é contínua, ok? Então um grande abraço e até a próxima.